Alguns aspectos a respeito do triângulo equilátero. Para começar, o triângulo equilátero ele é um polígono regular. Ele é o polígono regular com a menor quantidade de lados. Na verdade, ele é o polígono com a menor quantidade de lados, ele é um polígono regular, no caso do triângulo equilátero. Vou colocar para ti aqui, ó, polígono regular. O que é necessário para que um polígono seja regular? É necessário que o tamanho dos lados seja o mesmo, então eu tenho lados congruentes, né, lados de mesma medida, vou pôr assim, ó, lados iguais, né, os lados na realidade são congruentes, têm mesma medida, e esses lados e os ângulos internos também. Os ângulos internos também têm a mesma medida, também são congruentes. Eu vou colocar aqui que eles são iguais em termos de medição, em termos de medida. Então, isso é polígono regular, lados de mesma medida, ângulos internos de mesma medida. É o que acontece no triângulo equilátero. Os lados medem um mesmo tamanho, eu estou chamando aqui de lado L, podia ser lado A, podia ser lado X, então estou chamando aqui de lado L. E os ângulos internos também têm a mesma medida, e essa mesma medida é alfa. Vou completar aqui, ó, que esse ângulo aqui, ele também tem a medida alfa, e esse outro ângulo em cima também tem a medida alfa. Isso, inclusive, é uma característica interessante nos triângulos, que o número de lados iguais resulta no número de ângulos internos iguais e vice-versa. O número de ângulos iguais me dá também a quantidade de lados iguais, de lados de mesma medida. E os lados que têm a mesma medida sempre correspondem aos lados opostos a estes ângulos de mesma medida. Deixa eu limpar aqui e vou explicar isso para ti. Se eu tenho opostamente a este lado um ângulo alfa, nota que aqui eu também tenho uma mesma medida de lado, é lado L também. Então, o ângulo oposto também terá a medida alfa. E este outro ângulo aqui em cima, nota que ele também está oposto a um lado de medida L. Então, ele também terá, por sua vez, a medida interna alfa. Então, ângulos que se opõem a lados de mesma medida têm a mesma medida. Os ângulos medem a mesma coisa. Bom, então aqui eu tenho três ângulos iguais. Lembra da lei angular de Thales, que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu somar este ângulo mais este e mais este outro ângulo, tem que fechar 180 graus. Logo, cada ângulo alfa mede 60 graus. Então, o valor de cada ângulo do triângulo equilátero sempre será igual a 60 graus. O perímetro do triângulo equilátero, fácil, né? Perímetro é o contorno, é a moldura, é a soma dos lados. Então, o perímetro no triângulo equilátero é o triplo da medida do lado, ou seja, 3 vezes o L. A área do triângulo equilátero, aí tem uma informação bem importante, a área do triângulo equilátero é bastante cobrada em exercícios e em questões. A área do triângulo equilátero pode ser definida por L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. É a fórmula do 2, 3, 4. 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? A fórmula 2, 3, 4. E a altura do triângulo equilátero? Bom, vou colocar aqui primeiro a representação da altura. Vou colocar aqui. Vou estreitar.
e vou botar de vermelho. Tá aí. Então, esta linha aí é a altura do triângulo equilátero. Essa medida de altura, ela pode ser obtida através da aplicação, por exemplo, aqui, ó, do teorema de Pitágoras nesse triângulo. Aqui seria a hipotenusa, o lado L. Aqui eu tenho um cateto L sobre 2. E o outro cateto seria a própria altura. Então, eu aplicaria aí o teorema de Pitágoras e isolaria o H. Dá para fazer essa estratégia. E justamente aplicando essa estratégia com medições genéricas, com medições L e H, por exemplo, eu chego que a altura do triângulo equilátero é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu posso, inclusive, usar a fórmula da área para ajudar na memorização da fórmula da altura. Como se eu tivesse feito aqui a simplificação. Logicamente que essa simplificação é impossível, ela não se executa. Mas é como se eu tivesse simplificado esse 2 aqui, ó, com esse 4. Se eu simplifico isso por 2, eu fico com L raiz de 3 sobre 2. Né? Lembrando que essa simplificação não ocorre porque eu não posso simplificar um expoente com um denominador. Mas se eu pensar nesta possibilidade, nessa situação, eu chego aí na fórmula da altura. Então, é um jeito de ajudar a guardar a fórmula da altura a partir da fórmula da área. Simplifica o 2 com 4. Ok. Ainda temos aí nessa lâmina informações sobre o apótema do triângulo equilátero. O apótema é a distância desde o centro do triângulo equilátero, desde o seu baricentro, até o ponto médio de um dos seus lados, de qualquer lado. Então, se eu faço a marcação aqui do baricentro, uma marcação observativa, mais ou menos nessa posição aqui, ó, e coloco o baricentro, esta distância é o apótema do triângulo equilátero, distância do baricentro até o ponto médio de um dos lados. E esse apótema, ele coincide com a metade da altura. Então, aqui, ó, aliás, com 1/3 da altura. Eu pego a altura e divido em 3 partes. E o apótema, então, é 1/3 dessa altura. É uma dessas 3 partes. Então, o apótema é 1/3 da altura. Então, dá para dizer aqui, ó, que o apótema, vou colocar aqui, o apótema é igual à altura do triângulo equilátero dividido por 3. Eu até posso executar, né? Eu posso colocar aqui, ó, que o apótema é igual à altura, L ao quadrado raiz de 3, aliás, L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, ó, é a altura. E vou dividir por 3. Então, eu tenho que o apótema resulta L raiz de 3 sobre 2, multiplica pela inversa da segunda, 1/3, e aí eu tenho L raiz de 3 sobre 6. Então, aqui o apótema. Também posso escrevê-lo em relação ao lado, né, em função do lado, como L raiz quadrada de 3 sobre 6. 1/3 da altura do triângulo equilátero. E aí, então, nós fechamos essa lâmina, né, com algumas características do triângulo equilátero. Um triângulo equilátero construído com uma corda de nylon com comprimento 18 metros delimita uma área D. Bom, eu preciso da área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero
é igual a lado ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 4. É a área 2, 3, 4. Triângulo equilátero 2, 3, 4. Ok, para eu definir então esta área, eu preciso da medida do lado desse triângulo equilátero, que não foi dada. Foi dada que uma corda de nylon delimita ou constrói esse triângulo equilátero. Se o comprimento da corda de nylon que forma o triângulo equilátero tem 18 metros, então eu tenho um contorno de 18 metros. Então, significa que esse lado, mais esse outro lado, mais esse outro lado, que é o perímetro do triângulo equilátero, isso resultou 18 metros. Então, o lado é igual a 18 dividido por 3, o lado é igual a 6 metros. Isso, inclusive, é um raciocínio bem intuitivo, né? Eu posso fazer de memória isso, né? Se o comprimento do nylon que constrói o triângulo equilátero é 18 metros, cada pedaço tem que ser 6 metros, logicamente. E aí eu venho para a fórmula da área e aplico este lado de 6 metros. 6 ao quadrado, né? L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. A área é igual, 6 ao quadrado, 36, raiz quadrada de 3, divide por 4. Aqui eu posso estabelecer uma divisão do 36 por 4, que dá 9. E a área é igual a 9 raiz quadrada de 3 metros quadrados. Isso eu observo na alternativa C. A soma das distâncias de um ponto interior de um triângulo equilátero aos seus lados é 9. Assim, a medida do lado do triângulo é... Bom, para dar um entendimento mais didático, um aproveitamento melhor da resolução dessa questão, eu vou me valer de figuras aí de triângulo equilátero, para tu entender o significado desta afirmação, que a soma das distâncias de um ponto interior, dá para entender um ponto qualquer interior do triângulo, diz que a soma das medidas até os seus lados é 9. Então, eu vou colocar isso numa outra lâmina com figuras. Aqui a mesma questão e eu coloquei aí 4 figuras. Então, eu vou atribuir um ponto qualquer, por exemplo, aqui, ó. Um ponto qualquer interior no triângulo e vou pôr nesta posição. Então, no exercício, está me dizendo que a soma das distâncias até os seus lados é 9. Então, significa que se eu somar essa medida que eu vou chamar aqui de x, com essa medida daqui para cá, ó, até esse outro lado aqui, ó, vou chamar de y. E essa medida daqui até aqui embaixo, eu vou chamar de z. Então, ele está dizendo que a soma das distâncias deste ponto até os seus lados é 9. Então, ele está me dizendo que x mais y mais z é igual a 9. Daí vem a pergunta, professor, mas como é que eu vou saber que esse ponto é exatamente nesse lugar? Como é que eu não posso imaginar que seja em outra posição? Bom, o que acontece é que qualquer ponto interior ao triângulo equilátero, sempre a soma das distâncias das 3 medidas em relação aos lados, em relação aos 3 lados, é sempre fixo, é sempre uma constante. Então, se eu coloco o ponto, por exemplo, aqui, ó, chamar essa distância agora um pouquinho de y, nota que ficou um pouquinho menor que a anterior. Agora o x aqui ficou maior, ó. E essa distância em relação a esse lado que está funcionando como base aqui for z, aquele y ali ficou muito feio. Aqui y, aqui a distância x, e esta aqui, seguindo a mesma orientação do exercício da figura anterior, z, aqui também x mais y mais z é igual a 9. Não importa a posição desse ponto. Mesmo que eu coloque ele, por exemplo, aqui, ó. Nota que o meu x
está praticamente igual ao do anterior. O meu y aumentou bastante, minha distância y, e o meu z aqui, ó, ficou bem pequeno. Mas não importa, se eu somar x mais y mais z, também vai dar 9. Então, essa é a conclusão. Qualquer um ponto interno do triângulo equilátero sempre tem como um valor constante a soma das distâncias até os três lados. Então, isso que acontece. Então, isso vale para qualquer ponto. Então, ele diz a soma de um ponto interior do triângulo. Na realidade, todos os pontos interiores do triângulo equilátero vão também assumir esta soma até os lados igual a 9. Bom, então tá, já concluí isso. Então, como que eu vou aplicar isso, me valer desta propriedade na resolução desse exercício, já que ele quer a medida do lado do triângulo? Bom, eu vou pensar assim, ó, eu vou criar aqui uma linha de altura do triângulo equilátero. Ok. Vou aqui diminuir a espessura. Vou colocar isso aqui na cor azul. Ok, então esta linha aí que eu criei agora é a altura do triângulo equilátero. E aí lembra que existe um ponto chamado baricentro, um ponto G, que ele mede 1/3 da altura. E essa distância aqui é chamada de apótema. Então, e essa distância aqui, ó, ela é igual à distância, deixa eu colocar aqui de outra cor. Essa distância do ponto G até este lado aqui é a mesma distância aqui do ponto G até este lado e a mesma distância aqui até este lado. Então, essa distância eu vou chamar de distância x. Podia ser aqui, ó, x, y e z. Mas como elas são todas iguais, porque se trata desse ponto específico, desse ponto característico do triângulo equilátero, então essas três medidas, aqui é x, e essa distância aqui é x também, lembrando que equivale ao apótema do triângulo. Então, se a soma das três medidas é 9, eu vou dizer que 3x é igual a 9. E aí, o x é igual a 3. Bom, aí eu consegui uma informação bem importante, porque se esse x aqui é igual a 3, lembra que o apótema equivale a 1/3 da altura. O apótema do triângulo equilátero é o mesmo que a altura dividido por 3. Então, se o apótema é 3, que é o valor do x, a altura é o triplo disso. A altura vai ser o triplo desse 3 aqui. Aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui tem 3. Ó. A altura é dividida em 3 fatias, cada uma é um apótema, vamos dizer assim. Então, eu concluo que a altura desse triângulo equilátero é igual a 9, que na realidade é a soma das três distâncias até os lados. Então, eu já posso até criar uma regra, né, dizendo que a soma das distâncias de um ponto interior do triângulo equilátero até os seus lados, isso equivale à própria altura. Eu não sabia disso, então eu tive que encaminhar a resolução para chegar a essa conclusão. Se eu já soubesse que a soma das alturas, que a soma das distâncias de um ponto até os seus lados é equivalente à altura, bom, então já poderia pôr a altura é 9, já que a soma das distâncias é 9. Bom, agora que eu tenho que a altura é igual a 9, lembra, deixa eu colocar aqui, lembra que a altura é igual a lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Se a altura é 9, faça a substituição.
9 é igual ao lado, que é o que eu estou querendo, né? Ele pergunta a medida do lado. Lado, raiz quadrada de 3, divide por 2. 2 vezes 9, esse 2 já vem para cá, ó, fazendo o produto, né? A falsa passagem, 2 vezes 9, 18. 18 é igual a lado vezes raiz quadrada de 3. Esse raiz de 3 também faz a falsa passagem, agora vem dividindo. E eu fico com um lado isolado, igual a 18, divide pela raiz quadrada de 3. Aí eu vou racionalizar isso, né? Lado igual 18 divide por raiz quadrada de 3. Multiplico pela raiz quadrada de 3, embaixo e em cima, né? Isso é o mesmo que multiplicar por 1. E em cima eu tenho encostando 18 raiz quadrada de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá raiz quadrada de 9, que é 3. E aí, 18 aqui eu divido por 3, dá 6. E aí, a medida do lado desse quadrado é igual a 6 raiz quadrada de 3. A alternativa